Olá, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Espero que este programa chegue até a sua casa em um momento em que você esteja bem, feliz, junto à sua família, com as pessoas que você ama. Problemas todas as pessoas enfrentam, todas as pessoas têm, mas nós temos aqui uma família, uma egrégora, ao qual você pode contar sim nos momentos de aflição e de angústia. Procuramos trazer para você aqui informações espirituais, orientações espirituais, procuramos trazer para você dicas simples, através de uma linguagem bem didática, através de uma linguagem onde todos entendam e com certeza você está aqui por causa deste motivo. Hoje eu quero falar aqui com você sobre um fato muito interessante, um fato quase inédito que aconteceu na história aí da magia. Nós temos como um dos grandes magos de todo o passado, bem presente até, a pessoa do mago Salomão, né? Que inclusive é também venerável até na maçonaria, é uma pessoa muito especial em diversas ordens iniciáticas, e o mago Salomão, o grande mago Salomão, segundo Flávio Joséfo, ali no princípio do século I, já falava dos poderes do mago Salomão. O próprio Cristo, Yeshua HaMashiach, já dizia que Salomão, com todo o seu esplendor e com toda a sua glória, jamais havia se vestido como um dos lírios do campo. Né? Então, assim, referências sobre Salomão nós temos diversas, imensas, e cada vez mais contamos com a arqueologia, com os estudiosos, com as pessoas que estão indo atrás. Como eu estou fazendo vários estudos ligados na área da Goécia para o nosso curso de Goécia 3, eu tenho tido acesso a informações privilegiadas, tanto em língua portuguesa, inglesa, francesa, espanhola, e eu descobri aí pelo menos uns 50 livros onde nós temos citações, onde nós temos orientações para desvendarmos não só a Goécia, o Templo de Salomão, como também essa pessoa tão enigmática que era o rei Salomão. Mas eu quero falar para você hoje, para você que está passando um momento na sua vida difícil, um momento na sua vida onde você não sabe o que você vai fazer na segunda-feira, um momento na sua vida onde você está com as suas dívidas atrasadas, você está com a pensão alimentícia atrasada, você está com a prestação do carro atrasada, você está dispensando funcionários, você está talvez numa crise depressiva porque o marido foi embora, numa crise depressiva porque a esposa foi embora, o noivado acabou, o noivo desfez o noivado, a noiva te chamou ali para simplesmente acabar o noivado. Não existe coincidência. Você chegou até a mim neste momento, aqui com o Mago Anael, seu amigo, para ouvir uma palavra de incentivo, de encorajamento, uma palavra de ânimo e uma palavra que vai marcar a tua vida para sempre. Não existe coincidência. Você não está aqui por acaso. Alguém lhe guiou para que você estivesse hoje ouvindo aquilo que eu tenho para te falar. Então, abra bem os teus ouvidos, porque nós vamos meditar em um fato histórico, em um fato que aconteceu, e nós iremos tirar grandes lições para a nossa vida. Eu quero falar hoje sobre o rei Salomão.
Você já deve ter ouvido falar sobre o rei Salomão, um rei que foi o rei mais rico do mundo, um rei que teve 1000 mulheres, um rei que colecionava cavalos, um rei que subjugava demônios, ou deuses, ou daimons, ou gênios. Nós ouvimos falar através de Salomão, da boca do próprio Yeshua, da boca dos profetas, da boca dos maçons. Nós temos várias referências aí sobre a grandeza do rei Salomão. Salomão foi um homem grande. As escrituras que nós temos em mãos, por exemplo, eu tenho aqui 2 escrituras que são hebraicas. Eu não gosto de usar Bíblia, porque para mim Bíblia é um grimório. E eu não gosto de utilizar Bíblia que tenha sido traduzida por padres, que tenha passado por tradução de igrejas protestantes. Por exemplo, CPAD, né? Quando nós pegamos a história dos hebreus, traduzido pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, isso não me agrada muito. Quando nós pegamos uma Bíblia que foi traduzida ali e foi editada pela editora do senhor pastor Silas Malafaia, por exemplo, eu não gosto, porque eu a considero tendenciosa. Mas nós temos outras opções. Nós temos aqui, por exemplo, olha, a Bíblia Judaica Completa. Nós temos 2 versões aqui da Bíblia Judaica Completa. Então é uma versão judaica que não passou por nenhuma adulteração, não passou por nenhuma deturpação, inclusive pelo padre João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais usada nos dias de hoje. Então, para mim, a Bíblia é um grimório como outro qualquer. Ela serve para complementar diversos estudos, diversos enigmas que podem estar faltando em alguns grimórios. Você pode utilizá-la como referência para completar uma história. E é assim que eu, que fiz teologia, a utilizo como um manual de pesquisa e como um manual de estudo. A história da Bíblia é muito simples. Fala que o rei Salomão foi um rei poderoso, foi um rei forte, foi um rei que causava temor, foi o rei mais sábio do mundo. Antes dele e depois dele, ninguém seria mais sábio do que ele. Então foi uma pessoa que marcou a história, o rei Salomão, tá? Então todo mundo admira o rei Salomão, todo mundo admira, por exemplo, o anel de Salomão, o hexagrama de Salomão, os pentáculos de Salomão, a clavícula de Salomão, os livros de Salomão, os grimórios de Salomão, o testamento de Salomão e entre outros livros que foram escritos por ele. Só que nem sempre foi assim. Houve situações, principalmente no começo da vida de Salomão, em que Salomão passou maus bocados. E é justamente isso que eu quero dividir com você como um amigo, como uma pessoa que vai conversar com você de uma forma simples para que você entenda o que foi que Salomão passou na sua vida que o deixou tão triste, que o deixou tão abalado. Mesmo sendo rei, Salomão estava triste, Salomão estava com a alma abatida, Salomão estava chorando, Salomão estava sem conseguir dormir, talvez assim como você não consegue dormir à noite, você só chora, as preocupações da sua vida não permitem que você leve a sua vida adiante. Assim estava Salomão. Salomão não dormia, Salomão chorava, Salomão não saía do quarto, Salomão estava extremamente preocupado. Quando foi que aconteceu isso? Você vai ler 1 Reis capítulo 3. 1 Reis capítulo 3. Você vai notar que o rei Davi,
ele havia falecido, o pai de Salomão. O rei Davi havia morrido. E de uma hora para outra, através de Betseba e através do profeta, Salomão foi instituído rei de Israel. Havia outros pretendentes na fila de sucessão real para ser rei de Israel. Salomão não era o primeiro na linha de sucessão, mas deram ali um jeito para que Salomão fosse coroado como rei de Israel. Só que Salomão era uma criança. Salomão tinha aproximadamente, segundo alguns teólogos, entre 14 a 17 anos de idade. Então veja bem, 14 ou 17 anos de idade não muda muito. Só que quando chegaram a Salomão e falaram: olha, a partir de hoje você é o rei de Israel, e coroaram ele. A partir daquele momento começou o tormento na vida de Salomão. Salomão não conseguia mais dormir, Salomão só sabia chorar, Salomão só ficava apavorado, Salomão não sabia o que fazer, Salomão estava sem rumo, Salomão não sabia para onde ir, que atitude tomar. Talvez você está assim, se sentindo assim e com essa mesma sensação. Eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu não consigo dormir, eu não sei que atitude que eu tomo. Veja bem, ele foi coroado rei de Israel, uma nação rica, uma nação próspera, uma nação vitoriosa, mas Salomão tinha dentro dele diversos temores. Salomão tinha dentro dele oscilações da alma. Salomão tinha dentro dele o medo. Salomão tinha dentro dele esperança e medo. E no meio desses dois, ele tinha as oscilações da alma. Uma hora estava otimista por ter se tornado rei, outra hora triste por não se achar capaz, por não se achar digno e por achar que não tinha competência para realizar aquele caso, para cumprir aquele propósito, para cumprir aquele objetivo. E Salomão chorava copiosamente, Salomão ficou totalmente sem rumo. Por quê? Porque Davi, o seu pai, era o homem de Israel. Davi era o exemplo de Israel. Inclusive Israel, quando fala de Messias, eles se inspiram na figura do rei Davi. O rei Davi seria o homem mais próximo do coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. E você imagina, ele tinha o seu pai como o seu orientador, ele tinha o seu pai como seu guia. Quando ele tinha alguma dúvida, ele consultava o seu pai. Quando ele tinha alguma decisão a tomar, ele pedia a opinião do seu pai. E o seu pai, um homem muito sábio, um homem que era idolatrado por todos, venerado por todos, honrado por todos e admirado por todos, estava ali convivendo com ele no seu dia a dia. Ele tinha um privilégio que poucas pessoas tinham. Mas de repente o pai morre e ele fica sem orientação. Talvez você esteja nessa mesma situação. Talvez você está procurando uma resposta, uma orientação, e essa orientação não vem. Você está procurando um palpite, você está procurando uma sugestão, você está procurando uma palavra, mas não acontece. Pessoas de confiança não se aproximam de você. Seu pai já morreu, sua mãe não lhe ouve,
Seu pai talvez não morreu, mas não conversa com você. Seus irmãos não gostam de você. Talvez a sua família é desunida. Você não tem como chegar próximo ao seu líder. E você precisa de uma palavra, de uma orientação, e essa orientação não vem. E você se sente com medo, medo de não dar conta, medo de não pagar o carro, medo de não pagar a casa, medo de não conseguir pagar as prestações, medo de perder o marido, medo de perder a esposa, medo de perder o filho que está doente lá no hospital, medo de perder o dinheiro da poupança porque esse mês o dinheiro não deu, medo de perder o trabalho porque a firma está cortando o pessoal e muitas pessoas estão mandando embora e você pode estar na fila. Talvez você compreenda dessa forma um pouco melhor como que Salomão estava. Porque Salomão se sentia desorientado. E talvez você está assim, desorientado. Quando de repente surge diante dele uma presença divina com o nome de Javé, que muitos dizem ser o Deus de Israel, outros não. Mas, se apresentando diante dele Javé, que segundo os maiores teólogos seria o Deus de Israel, uma das suas manifestações, perguntou para Salomão por que ele estava triste, por que ele estava apreensivo, por que ele estava daquele jeito. E Salomão então disse assim: eu estou assim porque meu pai morreu. Sinto a falta dele. Sinto a falta do meu pai, sinto a falta do seu abraço, sinto a falta do seu carinho, sinto falta do seu amor, sinto falta da sua segurança. Talvez você também esteja assim. É no momento de dificuldade que você lembra do seu pai que você perdeu, a sua mãe que você não tem mais, e que você não pode contar com aquele abraço amigo, com aquela palavra amiga. E assim era Salomão. E ele disse então para Deus: e eu não tenho condições de administrar uma nação tão grande, porque meu pai foi um líder, exemplo, e eu não chego nem aos pés do meu pai. Salomão se sentia pequeno, ele se sentia incapaz, ele não se sentia preparado, ele não se sentia no mesmo nível que o pai para assumir tamanha responsabilidade. Talvez você também esteja assim. Muitas coisas foram colocadas em cima do seu ombro, muitas responsabilidades, muitas dívidas, muitas contas, e você não se sente capaz de honrar os seus compromissos, honrar toda a responsabilidade que lhe foi confiada. A empresa, a chefia, o empreendimento, você tem medo de falhar. Você tem medo de não conseguir. Você tem medo de não dar certo. Mas naquele momento, aquele ser espiritual que nós acreditamos ser um ser divino, começou a conversar com Salomão. E disse para Salomão que ele não estaria sozinho. E começou a relembrar palavras que o seu próprio pai dizia. Começou a relembrar palavras que o próprio rei Davi dizia, porque o rei Davi também havia passado problemas e havia os vencido. E de repente o coração daquele jovem começou a se encher de esperança, se encher de entusiasmo, e ele se transformou no maior rei de Israel. Então, meu querido, se você está assim, nessa situação,
se você está triste, se você está cabisbaixo, se você está se sentindo incapaz, se você está se sentindo pequeno, aquele que te confiou esse cargo, com certeza será o mesmo, através dos seus mentores, que irá lhe capacitar para que você consiga realizar todos os seus projetos, pagar suas prestações, conseguir saldar as suas dívidas, conseguir saldar as suas contas. Com a ajuda da espiritualidade e com as tuas atitudes corretas, você pode ter uma vida melhor. Eu tenho certeza que naquela noite ele se lembrou de uma passagem que o pai dele, Davi, sempre falava, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo o teu choro vai durar. Eu não sei quanto tempo o seu choro vai ficar como o seu companheiro. Mas ele vai passar. Porque o dia vai amanhecer. E juntamente com o sol, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar na sua vida quando o sol nascer. Isso é tão profundo para o povo judeu, o nascer do sol. Isso é tão profundo para nós, praticantes de magia. Isso é tão profundo para nós, ocultistas, porque todos os nossos altares estão apontados para o leste, para o nascer do sol. Quando Salomão foi construir o templo de Salomão, ele tinha que ficar de frente justamente para o leste, para onde o sol nascia. E quando o sol nascia de manhã, bem de manhãzinha, o primeiro sol, os primeiros raios de sol entravam entre as duas colunas do templo. Havia em cima das duas colunas uma abertura, um pórtico, aonde entrava a luz solar. E aquela luz solar, ela batia justamente em cima da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Os primeiros raios solares tinham que tocar a Arca da Aliança, trazendo renovação para aquele dia, renovando as esperanças, renovando a presença do divino, renovando a presença dos serafins que estavam sobre a arca, renovando a presença dos anjos ajudadores, renovando a força solar, a força do sol, e trazendo a presença da espiritualidade para aquela nação. A alegria vem pela manhã, quando o sol nasce. Por isso que todos os rituais são feitos apontados para o leste. São feitos justamente, até inclusive a Goécia, apontados para o leste, que é onde o sol se nasce. Você sabia que a maioria das pessoas que estão em depressão, elas não conseguem assistir o nascer do sol? Isso é fato. Pesquise, procure. Pessoas que estão em depressão trancam-se dentro do seu quarto, ficam na escuridão e não conseguem ver o sol nascer. Elas se sentem mal, elas se sentem mais oprimidas e mais depressivas, porque esses espíritos obsessores que estão causando a depressão, que estão causando a tristeza, que estão causando aquela egrégora negativa, aqueles cascões e miasmas astrais, estão impedindo aquela pessoa que tenha contato com a energia solar e possa começar a ter
uma libertação através de uma mudança de egrégora, de energia na sua vida. Porque se ela fica num quarto escuro, o semelhante atrai semelhante. Então ela vai atrair espíritos trevosos. Por isso, se você está com depressão, problemas, tristeza, começa a fazer uma coisa totalmente diferente. Acorde 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, olhe para o leste, veja o sol nascer, e quando ele nascer, feche os seus olhos, absorva a sua energia, absorva toda a potência que possa vir desse astro-rei, absorva essa força que vem do alto, desde lá da época dos egípcios, da Atlântida. Comece a absorver essa força e eu tenho certeza que o seu dia será diferente. Para você ver que isso é tão sério, pessoas que no período da manhã não recebem os raios de sol, do sol, no período da manhã, até as 10, 11 horas da manhã, elas podem começar a ter problemas de absorção de vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio. E a falta desta vitamina, que hoje é generalizada em toda a população, pode trazer uma série de doenças, inclusive doenças degenerativas, a falta de contato com o sol. Então, querido, nós estamos vivendo o ano do sol, vamos desfrutar mais dele e vamos acreditar que se Salomão venceu, se Salomão foi capacitado, recebeu uma capacitação espiritual para transformar de Israel uma nação forte e poderosa, nós também podemos fazer o mesmo. E ninguém poderá nos derrubar, ninguém poderá nos derrotar. O teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria virá pela manhã. Fica aqui o meu grande abraço a você. Caso você não seja inscrito no nosso canal, clique aí em inscrever-se, inscreva no nosso canal. Estamos aí com 60 mil inscritos. Muito obrigado a todos os cooperadores. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Instagram, no Twitter e envie este vídeo para alguém que está sofrendo. Eu tenho certeza que através de uma palavra amiga, nós podemos salvar uma vida. Um grande abraço para você, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Até o próximo vídeo. Tudo de bom para você.